Fala, Render People! Tudo bom, gente? E agora, o que temos para hoje? Qual é o assunto? Qual é a paradinha? A paradinha é debriefing da galera e dessa vez vamos analisar as imagens do Jefferson Ferreira Justo. Será que ele é justo? Será que eu serei justo com o Jefferson Ferreira Justo? Vamos ao que interessa. Boa! Salve, galera! Vamos lá, então. O que nós temos? Eu escolhi aqui um ambiente interno até um tanto quanto reduzido, um ambiente meio pequenininho, uma coisa meio marotinha, uma coisa meio singela, porque eu acho que tem alguns pontos aqui que podem ser abordados, que podem ser interessante aí pra gente conversar sobre, e quem sabe você não enxerga aí algumas coisas que podem mudar o seu render aí, o jeito que você tá fazendo o render hoje, na sua tela. Dá uma olhada pro seu render e vê se de repente o que eu vou falar aqui, você não está cometendo esses erros. E quem sabe possa melhorar eles agora mesmo, imediatamente. Vamos lá, eu vou começar abrindo aqui o render número 01 que o Jefferson nos mandou. E é esse render aí, gente. Ele mandou uma render. É uma imagem que muito provavelmente ele renderizou com o V-Ray. E eu já vou dizer por que eu acho que é com o V-Ray. Essa imagem aqui também. E essa aqui. São esses três renders marotos. Os renderings marotos do nosso amigo Ferreira Justo. Vamos ver aqui, ó. O que eu acho aqui de interessante, né? Que ele fez nessas imagens. Eu acho que ele colocou uma riqueza de detalhes que é legal, tá? Não é todo mundo aí que tem o cuidado de colocar tantos detalhes, né? A gente pode ver aqui, ó, que tem aqui, ó, pimenta, sal, azeite, potinhos, rosquinhas, fios de varal. Pô, varal. Onde que eu vi um varal num 3D a última vez? Não lembro quando foi. Temos também aqui, ó, Omo, Ação, Ariel. Coisa arada. Pô, o cara tá preocupado com a limpeza, porque ele mostra até que as louças estão na lavadora. Tem até uva, balança, prato, pão. Enfim, tem vários detalhes aqui que eu achei maneiríssimos ele ter colocado, né? O cuidado que ele teve aí pra adicionar isso, tá? Acontece que se eu fosse pra eu mexer alguma coisa nesse render, a primeira coisa que me incomoda muito, tá, Jefferson, é essas suas câmeras. Eu acho que você devia ter pensar na câmera sempre, que câmeras de arquitetura, elas geralmente têm as verticais. Geralmente não, é lei. As verticais são verticais e não inclinadas. Você está usando aqui, ó, 3 pontos de fuga, né? Um ponto de fuga na vertical, um ponto de fuga pro lado de cá e um ponto de fuga pro lado de cá. São 3 pontos de fuga. 1, 2 e 3, né? Quando na verdade as imagens de arquitetura você pode usar só 2 pontos de fuga, é o mais indicado, tá? Ainda mais para mostrar projeto. Vou mostrar aqui exemplo, por exemplo, ó, no Behance. Por exemplo, não vou nem falar das minhas imagens. Vamos pegar aqui, ó, um painel semântico. Vamos ver aqui, ó, fotos, ambientes. Vamos lá. Olha aqui, por exemplo, esse ambiente aqui, ó. Olha só o render. Você tá vendo que as verticais estão na vertical? Tá tudo retinho. Tudo muito retinho. Olha aqui. Sabe, a gente não tem 3 pontos de fuga. A gente tem apenas 2 pontos de fuga. Até nessa imagem que tá bem distorcida, ó. A vertical tá na vertical. Isso aqui tá bem retinho, tá? E daí, ó, My House Idea, você vai poder ver várias fotos. Isso aqui não são nem renders, são fotos. E como a ideia dos nossos renderings serem realistas é simular o que a gente vê nas fotos, eu gosto muito de olhar foto. E esse é um perfil do Behance, né, que eu gosto muito de ver por conta disso, tá? Então, se você for olhar aqui, todas as fotos tem 2 pontos de fuga. Inclusive as externas, tá? Ó, dá pra ver aqui, ó. A retinha é retinha mesmo, cara. Tá vendo? Tudo retinho, 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 retinho. A menos que você queira propositalmente fazer um efeito de perspectiva de 3 pontos. Tá tudo certo também. Você tem essa liberdade pra fazer. E se esse foi o seu objetivo lá, tá tudo certo. Mas
eu tenho a tendência a acreditar que não foi seu objetivo, eu quero 3 pontos de fuga. Não, foi simplesmente você colocou a câmera e não percebeu, talvez, que deveria ter feito 2 pontos de fuga. Olha só, enquanto eu tô falando aqui contigo, eu tô passando e até agora eu não vi nenhuma imagem com 3 pontos de fuga. Todos eles com 2 pontos de fuga. Então, se a gente não encontrou até agora nenhuma foto de arquitetura com 3 pontos de fuga, significa que provavelmente todas as fotos de referência de arquitetura que todas as pessoas veem em revistas, em sites especializados, no Instagram, enfim, só tem 2 pontos de fuga. E quando você mostra uma imagem com 3 pontos de fuga como a sua, ela incomoda. Ela incomoda porque o nosso cérebro não está acostumado a ver isso. Na verdade, está acostumado a ver na vida real, porque a gente enxerga tudo em 3 pontos de fuga, mas a gente tem essa regra aí para poder mostrar melhor com 2 pontos de fuga. Né, gente? Então, é uma das primeiras coisas que eu te diria é para cuidar com isso. Pode ver ó, essas linhas aqui, ó, inclinadas. Vamos ver em outras imagens. A mesmíssima coisa está acontecendo aqui, ó. Aqui também tá bem de leve. Assim ainda é melhor, porque tá bem claro que tem, do que assim quando quase está e não está, entendeu? E como você faz para deixar essas linhas retas? Olha, você tem que ter a câmera e o target da câmera na mesma altura. A partir do momento que você coloca o target para cima ou para baixo, ele dá esse efeito. Ah, mas eu não vou conseguir ver daí, porque eu queria olhar mais para a parte de cima do prédio, ou da casa, ou do móvel, ou seja lá o que for. Tá tudo certo. Então você pode ou usar o shift da câmera, que ele pega e faz o shift e visualiza mais para baixo ou mais para cima, sem mudar o target, ou você está usando o V-Ray aqui, uma V-Ray câmera, o que você pode fazer tem um negócio que chama Auto Vertical Shift, e daí ele vai deixar, não importa, daí você pode mexer no target sim, mas as linhas verticais vão continuar retinhas, tá? Então você tem aí várias opções de como fazer isso, e eu te aconselharia fortemente a fazer isso nessas imagens. Com certeza elas vão ficar muito mais agradáveis, muito mais próximos de fotos de arquitetura, tá? É isso, né? Eu acho que já ficou bem claro aqui sobre isso, né? 2 pontos de fuga, vamos até dar uma olhadinha aqui, ó, dar uma zapeada aqui, ó, nos projetos. Olha que bacana, gente. São todas fotos, todas de arquitetura, todas muito bonitas, tá bom? Vou minimizar isso aqui. Vamos voltar aos renderings. Vamos lá. A gente vai falar agora, começar falando sobre a referência, como eu disse ali, né? Da perspectiva. A segunda coisa que a gente pode agora passar, a segunda etapa depois de uma referência é a parte de modelagem, né, gente? E daí a gente pode ver que a gente tem vários modelos aqui que são realmente ricos em detalhes, né? Principalmente os assets que você colocou aqui, que são de biblioteca. O granito aqui tá bem modeladinho, dá pra ver, poxa, que tem um rebaixo, tem um chanfro. Você até modelou esses tijolinhos aqui, apesar de que eu acho que estão um pouco exagerados na escala, mas talvez não, né? Não conheço esse revestimento, talvez você tenha feito exatamente como deveria ser. Porém, tem outras coisas que me deixam com um pouco de dúvida, tá? Se tá real ou não. Como, por exemplo, esse rodapé. Ele não tem nenhum chanfrinho aqui, nem no material, nem em lugar nenhum. Inclusive, parece que tá entrando dentro do granito. Você tem que terminar ele antes. E daí o granito continua. É igual a vida real, gente. Quanto mais próximo da vida real você fizer a sua modelagem, mais real o seu 3D vai ficar, né? Então, assim, ó, me incomoda esse cara tá entrando aqui dentro do granito. Ele deveria terminar antes, porque na vida real seria feito isso, né? Seria cortado aqui o pedaço da madeira para o granito poder encaixar, tá? Tá muito vincado isso aqui, tá vendo, gente? Ó, tá muito... Olha só essa parede. Mesmo sendo rústica desse jeito, ela tá com um vinco aqui, olha só. Então, esse móvel aqui também, tudo isso você tem que cuidar. Ou você usa um round edges aqui para deixar essas arestas como se tivesse um chanfro. A gente vai conseguir ver os highlightzinhos. Sabe por que é ruim a gente não ter isso? Porque provavelmente a gente teria um highlight de luz aqui em cada um dessas quinas. Aqui a gente tem, ó. Tá vendo um highlightzinho aqui, ó? Por quê? Porque esse bloco... Olha aqui um highlight lindo aqui, ó. Consegue ver? Por quê? Porque isso aqui é um modelo já pronto da sua biblioteca e eles pensaram nisso e fizeram aqui um chanfro. Daí a gente tem um highlight aqui, ó. Se não tivesse... Aqui mais um highlight, ó. Se não tivesse esse chanfro, provavelmente ficaria igual tá aqui, ó.
uma quina viva, uma quina viva, quina viva, quina viva, quina viva, e daí a gente perde muito da realidade, tá? Então o seu modelo poderia ser melhorado nesse aspecto, tá? Um pouquinho mais de requinte aí, de detalhe nessas coisas. Vamos ver as outras imagens, a gente percebe a mesma coisa. É a mesma coisa, cara, dá pra ver tudo isso em todos os detalhes que foram modelados de arquitetura e marcenaria, que não foi usado do bloco, não foi tido esse cuidado, tá? Então é a primeira coisa que eu falaria assim, sobre a modelagem. A modelagem também, no que diz respeito a essa luminária aqui, gente. Eu sei que pode ser que exista alguma coisa meio assim, mas elas não são meio assim, elas são um pouquinho afastadinhas do gesso, é mais fininho, não é assim. Depois eu vou falar sobre a textura dessa luz, tá? Mas esse tipo de iluminação aqui, ó, tende a entregar que é um 3D, tá? E não fica muito bom não, tá? Seria legal você ter um outro bloco aí mais realista para colocar como luminário. Se você for modelar o seu próprio, dá uma analisada aí como é que funciona na vida real e daí tenta aplicar a modelagem de um modelo real. Procura aí fábricas que fazem isso e modele igual e não desse jeito aqui que não tá legal, tá? Vamos lá, então a gente viu sobre a modelagem. Agora se eu for falar um pouco de shader, a gente pode dizer que o teu granito está muito legal. Sabe, ele tem os reflexos de um granito de verdade, ele tem uma pigmentação, não é só tipo uma cor preta, ele tem aqui um pigmento, isso ficou bem bonito, tá? Parabéns. O teu piso aqui, apesar dele ter uma cor assim, meio de textura mesmo, né? Ele me incomoda um pouco por não sei te dizer, parece que falta mapas aqui, tipo, ele tá com reflexo, mas ele não tá muito real não. Deixa eu ver aqui em outro momento. Aqui até parece que tá melhor, ele é tipo um acetinado assim, né? E eu acredito que é bem esse tipo de piso mesmo. Só tem que cuidar com a repetição da textura. Olha só, a gente consegue ver aqui, ó, esse padrão aqui, ó. Tem uma mancha aqui, essa mesma mancha tá aqui, essa mesma mancha tá aqui, essa mancha tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, principalmente aqui nesse corredor, a gente consegue perceber que todo ele tem a mesma textura exatamente no mesmo lugar. Então seria legal você, se você só tem uma textura desse piso, você pode rotacionar, né? Então, tipo, tem um piso que tá assim, no outro piso rotaciona 90, no outro piso rotaciona 180, no outro piso rotaciona 270, no outro piso dá um mirror da textura, no outro dá um mirror ao contrário. Então, assim, ó, só isso já vai variar bastante e você pode fazer isso facinho com um randomizador de UVW direto na textura e ele vai fazer isso automaticamente para você, não precisa você ficar rotacionando os pisos, mas dá para fazer na mão também se quiser, tá? Então esse shader aqui, a repetição me incomoda, a textura disso aqui tá muito legal, ó, tá vendo que tem até umas manchas aqui, tá meio sujo, né? Mas por quê? Porque provavelmente isso aqui é um bloco que você tá utilizando, mas o que você teve que texturizar de fato é o granito, que ficou bom. Agora esse móvel aqui, ó, eu não sei se ele não tá muito, não sei não, ele não tá real, porque tem essas manchas todas aqui e tá sem os chanfros, né, como eu já disse, os round edges, ou melhorar isso aqui, eu acho que traria muito mais realidade. E será que essa madeira é toda manchada assim mesmo, gente? Isso aqui tá mais para um concreto, né? Tá mais para alguma coisa mais surrada. Agora uma cozinha novinha dessa aqui, muito provavelmente seria mais legal você usar algum outro tipo de textura, tá? A mesma coisa para essa parede aqui, ó. Dentro de casa, eu acho muito difícil que a gente teria uma parede assim, ó, tão áspera, tão... Isso aqui é mais uma textura de muro, né? Uma textura para externo e não uma textura para estar dentro de uma cozinha. Geralmente esses tipos de textura de dentro de ambiente interno seria mais uma massa corrida, um efeito bem mais lisinho, sabe? Assim, ó. Isso aqui também estragou um pouco. Apesar da textura parecer um pouco real, como ela está colocada num jeito que não parece real, ele acaba estragando, sabe? Então, se eu fosse você, tentaria observar quais são as texturas que são usadas realmente para ambiente interno e aplicasse elas aqui no seu 3D, tá? Vamos lá, o que mais temos aqui? Ó, é isso, basicamente essas texturas que não estão legais. O piso ainda passa, mas quando chega lá a gente consegue ver que tem a repetição. Isso aqui não tá legal, essa parede muito rugosa, tá? Seria basicamente isso. Os assets já vem texturizado, então tá tudo certo. Eu cuidaria também com a bagunça, tá? Mesmo eu tendo dito que você
usou vários elementos aí para trazer realidade, para trazer um uso para esse seu projeto, seria legal você escolher alguma coisa. Então, assim, ó, se você vai dizer assim, poxa, então tá, a pessoa estava fazendo pão. Pô, que legal, então é legal se tivesse mais tábuas de pães, mais formas. Você conta uma história através daquilo e não necessariamente enche de coisa, tipo... Eu acho muito estranho a gente ver, por exemplo, tudo isso que tem aqui em cima, mais uma massa de pão que alguém deixou ali e ainda não terminou, mais uma máquina de lavar louça aberta, sabe? Essa máquina de lavar louça aberta, na verdade, me incomoda bastante. Mas daí é o meu toque que tá falando mais alto. Se você gosta disso aqui assim, tá tudo certo. Mas eu deixaria isso fechado. E a gente tá com outro problema aqui, porque eu não sei se a ideia foi parecer que tinha um monte de trigo em volta disso aqui, mas o problema é que tá parecendo um monte de grão de milho, ou de pipoquinha, ou sei lá, de alguma coisa. Tá muito grande esse grão. Ele definitivamente não parece uma farinha. E daí isso também entrega, né? Você vai ver que tipo, pô, mas isso aqui, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Parece que tá com um monte de casca de, não sei, alguma coisa que não é farinha, tá? Então isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda. Me incomoda, né, gente? De novo, eu tô falando assim, a minha percepção sobre essas imagens. E se você quer levar em conta e melhorar a sua imagem, se você concorda com o que eu tô falando, vai lá e faz, né? Se não concorda, tá tudo certo também. Mas é basicamente isso, sabe? Sobre a bagunça. Eu acho que é legal escolher alguma coisa. Eu não sei se não tem muita louça aqui em cima. E essas rosquinhas me parecem extremamente pequenas. Eu não sei se... Não sei, tá? Mas eu tenho a tendência a pensar que você dê um scale aí nessa bandeja. Isso aí não era pra ser um pratinho, era pra ser uma bandeja grande, com várias roscas. Porque uma rosca, sei lá, é desse tamanho assim, né? Depende da rosca, né, gente? Mas assim... a rosca é uma coisa maior e não... Tá parecendo uns donutzinhos muito pequenininhos, tá? Então só cuida com isso, com a escala das coisas. Tenta deixar tudo na escala que você trouxe da biblioteca. Pronto, a gente falou um pouquinho dos shaders, a gente falou um pouquinho desses objetos, de composição, da câmera, né, gente? E a luz, daí o que a gente tem pra falar da luz? Eu acho que tem muita luz. Como assim muita luz? Eu acho que a luz entrando dessas janelas que você tem já daria um ar assim muito realista pra imagem. E eu acho que acender essas luzes aqui, ó, estragou tudo, porque de verdade quando liga um plafond desse aqui, plafond, não sabe nem falar. Quando liga, então, um plafond desse aqui, a gente teria uma nuance, assim, tipo, do mais escuro nas bordas para dentro mais claro. Então, de repente, tem que usar um mapa de opacidade de translucência ali, de transparência, de alguma coisa, refração, seja lá o que você quiser usar, diferente. Ou talvez no próprio mapa de Corona Light Material ou V-Ray Light Material, com um mapa onde desce para ver que tipo tem lâmpadas acesas ali dentro. Dá uma olhadinha em lâmpadas acesas nesse tipo aqui para ver se não é só um quadrado branco, tá? E mesmo que você acendesse, eu acho que ficaria demais. Não seria necessário elas estarem acesas. Essa aqui já de luz indireta eu já gosto, porque eu acho que ela traz um pouco de calor para a cena e ela não briga com a luz natural, sabe? Então, de repente é uma coisa até legal. Talvez não tão intenso, mas eu acredito que você colocou para dar esse calor aqui, para iluminar um pouco dessas coisas que você colocou aqui. Eu até gosto, tá? Da luz indireta, eu uso bastante. Mesmo cenas de dia, bem branca, com luz natural, bem forte, ainda assim, eu gosto de usar luz indireta quente, como tá aqui, e não branco, como tá aqui, tá? Muito dificilmente também teria uma luz branca dessa, né, gente? Isso é sobre a iluminação. Cuidar também com isso aqui, tá, gente? Olha só, os seus prédios estão aqui embaixo, né? Se a gente for ver, a gente tem uma linha do horizonte mais ou menos aonde? Como é que a gente sabe onde é que é a linha do horizonte? É só a gente pegar essa linha aqui e continuar ela eternamente até ela cruzar com essa aqui. Muito provavelmente seria nesse ponto aqui. Então a gente tem um horizonte que pela altura dessa câmera vai estar mais ou menos aqui, ó. E eu não tô vendo horizonte nenhum aqui, gente. Eu tô vendo o infinito branco com os prédios que provavelmente estão estranhos aqui. Eu não sei se eles estão muito baixos, o que é. Esse aqui parece até estar fora de perspectiva. Então tem muito cuidado com o que vocês colocam fora do 3D de vocês. Porque às vezes a gente tem uns ambientes internos até que estão muito bons. E daí quando você olha para fora da janela, você vê que o background não casa com a iluminação que está dentro do ambiente. Ou o horizonte está no lugar errado,
ou a cor está muito diferente de contraste, de cor, do que está sendo feito de iluminação do ambiente. Então, essas coisas têm que andar juntas. É um conjunto de coisas que faz com que a gente tenha um render bonito e realista, né? Nem sempre precisa ser extremamente realista, mas pelo menos precisa ser bonito. Então, você tem que seguir algumas regras para que isso aconteça, tá? Basicamente isso. Eu acho que a partir daí, essas coisas alteradas, a gente poderia dar um outro up, ver de uma outra maneira, mas já seria uma das coisas legais de se fazer. Lembra que eu falei que eu sabia que isso aqui era V-Ray? Eu não perguntei pra pessoa, mas eu... Por que você acha que isso aqui é V-Ray? O que você acha que tem aqui que diz que é V-Ray? Alguém tem algum chute? Se tem, comenta aí. Se que já percebeu que era V-Ray antes de eu dizer, comenta aí se você já sabe que é V-Ray. Ou se não sabe, comenta. Não sei, como é que você sabe? Eu vou contar agora. Essas manchas que a gente tem aqui no teto, ó. Tá vendo o que tá acontecendo aqui, ó? Principalmente nessas partes mais escuras. Isso é muito V-Ray, cara. Olha aqui. Tá vendo essas manchas aqui no vidro também? Isso é muito um cálculo de irradiance map em low ou em... Um cálculo de iluminação aí, de rebatimentos em baixa, tá? É bem isso que acontece quando não tem rebatimento suficiente. Acaba que cria essas manchas aí, tá? Então aqui dá pra ver bem claro aqui no móvel, vocês estão vendo? Não sei se vocês tinham percebido isso antes, mas olha só as manchas que a gente tem aqui nessas sombras e as manchas que a gente tem nesse reflexo. Dá pra ver esse padrão e as manchas que a gente tem no gesso. É muito V-Ray. É muito V-Ray. E quando eu falo é muito V-Ray, né, gente? Não quer dizer que o V-Ray, todos os V-Rays do mundo vão deixar mancha. Não é isso que eu tô falando, né, galera? Porra, o V-Ray faz altos render. O que eu tô dizendo é que quando usa um cálculo em baixa, acontece isso com o V-Ray. E é esse padrão que eu tô enxergando aqui, tá? E se você que fez a imagem, né, seu Jefferson Ferreira Justo, comenta aí e me diz se é em V-Ray mesmo. Se não for, posso estar enganado. E de novo, eu não conheço tudo sobre 3D. Conheço bastante, mas não tudo. Pode ser que você usa um outro renderizador aí que eu não conheço. Me conta aí o que você está usando. Eu vou fazer mais um refinamento aí. Seria legal se a gente tivesse um efeito de Ambient Occlusion em tudo aqui, tá, gente? E como é que a gente consegue isso? Isso é através de um material de Ambient Occlusion. Sempre adicionar isso no Diffuse. E daí você vai ter os contatos entre os objetos. A gente vai ter uma linhazinha mais escura. Eu já falei uma vez, mas para repetir aqui, ó, quando dois objetos eles vão se encontrando, olha só como fica uma sombra entre a minha mão dentro. Tá escura, tá vendo? Olha aqui, ó. A gente tem uma parte escura de contato das coisas. E isso acontece em tudo que se encosta. E não ter isso é muito fake. Por exemplo, não ter uma linha de contato entre a parede e o rodapé deixa de mentira isso aqui. Não ter uma linha de contato entre o piso e o rodapé deixa fake isso. E isso é em tudo que está se encostando aqui, tá? Então se você quiser... Aqui, por exemplo, também, tá? Então se você quiser ter um pouco mais de realidade, de realismo, vamos chamar assim, nos seus renders, não se esqueça do Ambient Occlusion, que você pode usar, como eu falei, ou no material, ou você pode ter um mapa extra lá no Render Elements, só de Ambient Occlusion, tá? Você coloca isso aí lá e depois você no Photoshop adiciona um layer de Ambient Occlusion. É bem legal também não ter no material porque você tem mais controle. No Photoshop você pode dar mais brilho e contraste, daí essa linha de contato vai ficando mais fina ou mais grossa, dependendo do brilho, de mais contraste ou menos contraste, mais brilho, menos brilho. Ou pode também tirar um pouco da opacidade e não deixar tão forte. Às vezes se a gente deixa só no render, se a gente errar a mão, o render sai pronto já com aquilo lá meia bica, né? Então seria legal, eu sempre uso isso num Render Elements para ter controle na pós-produção no Photoshop, tá? Gente, basicamente isso, nessas 3 imagens, tá? Eu espero aí que você possa melhorar essas imagens aí, cara. Você vai lá e faz uns ajustes aí, né, Jefferson? Tenta melhorar e quem sabe você reenvia essa imagem para mim com os ajustes e a gente dá uma olhadinha nela.
Vamos ver ela mudando aí da água pro vinho ou da água pro quase vinho, pra cidra. E depois a gente tem que dar mais um ajuste pra ela ir pro vinho. Vai que! Beleza, gente? É isso aí. Esse foi o The Briefing da galera. Mas essa imagem aí, a gente pegou essa imagem pequena. Mas eu vejo muito render como esse na minha timeline. Pessoas que me mandam. Geralmente elas têm essa mesma característica, tá? E essas características aí eu gosto de comentar aqui no debriefing da galera para fixar aí na cabeça de vocês, quem sabe apurar o olhar de vocês sobre a renderização e assim conseguir evoluir e criar renders mais realistas, tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí, pelo amor de Deus, dá uma curtidinha. Compartilha aí com quem você acha que tem um 3D parecido com esse do Jefferson, assim, meu, cara, esse render parece aí do fulano do meu escritório, do ciclano, ou do meu amigo, ou parece o meu. Vou prestar atenção nisso aqui, que eu posso melhorar o meu render, tá? Outra coisa que eu gostaria que você fizesse é comentar aqui, gente, comentar a sua sugestão para um próximo vídeo, ou sugestão de debriefing, o que mais você gostaria, o que você quiser, gente. Quer pagar quanto? Quer pedir o quê? Me avisa aí, me conta que eu leio todos os comentários e levo em consideração na hora de fazer vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo vídeo. Até a próxima debriefing. Tchau. Beijo, fui.